Fies, os urubus estão à solta, cara. Impressionante aqui a quantidade de gente que assiste o jogo da seleção só pra torcer contra o Hugo Souza. Isso é impressionante. Bora ver aqui uma sequência, tá? Palmeirense, quando o Brasil toma virada, mas é com falha do Hugo Souza, né? Rindo, né? O cara acordou cedo pra ver o Hugo Souza falhando, né? Acordou para isso, acordou sonhando com isso e acabou acontecendo. Infelizmente pra gente. Tudo bem, se parasse do palmeirense, né, no torcedor descarado, beleza. Mas, tipo, jornalista, a galera já caindo naquela pilha, né, de que o Hugo não serve mais. Falhou no jogo, não serve mais. Daqui a pouco a gente vai ver que o Sormani falou sobre isso. Tá, o Sormani desceu além aqui nessas raposas, né? No caso do Hugo, eu fiquei vendo o Arnaldo falar, eu fiquei pensando. A gente tem o Alisson, que pra mim, tudo bem, não é um goleiro que faz milagres e tal, mas é um goleiro extremamente seguro. Muito, para mim, é bom goleiro, que realmente poderia, nas últimas Copas, ter feito aquela defesa que a gente ia ficar marcado como a defesa da Copa, como tradicionalmente teve o Poderia ter feito aquela defesa que ele não fez. Tafarel, como teve o Marcos, como teve. Normalmente os times campeões têm defesas que ficam marcadas, né? O Alisson não fez essas defesas nas Copas que ele teve, mas também não falhou. Então, para mim, o Alisson continua sendo a melhor opção. Tem a dúvida de como vai ficar o Ederson, que saiu do City, tá lá, se machucou, tem se machucado muito. O Bento, para mim, eu não gosto de jogador que está na Liga Mas da Arábia nessa Saudita. data FIFA ele se deu melhor, né? Porque pegou a Coreia, não sofreu muito, foi mais tranquilo pra então, ele. eu entendi o que o Arnaldo disse. Eu não acho que o Hugo é goleiro de seleção, como eu já disse isso. Eu não estou sendo oportunista ao dizer isso hoje. Eu digo isso faz bastante tempo. Por quê? Por que será que o Hugo não é goleiro de seleção? Por que será que o Hugo, fechando o gol, decidindo pro Corinthians, pegando o pênalti em final de campeonato, pegando tudo e mais um pouco, desde que chegou no Corinthians, falhando pouquíssimo, poucas vezes ele falhou. Eu lembro, inclusive, de uma falha do Hugo contra o Vitória no ano passado, que o Hugo acabou pegando a bola com o pé assim e tal, aí errou, deu o passo pro jogador do Vitória, aí o Corinthians tomou 1-0. E depois, mesmo nesse jogo, o Hugo salvou o Corinthians. O Hugo pegou bola pra cacete, velho. Desse jogo que ele falhou. Acabou se redimindo. E eu fico na dúvida de quem seria esse terceiro goleiro. Eu fico pensando aqui. O Everson, eu achei ousada a tese do Arnaldo, como ele mesmo disse que pouca gente concorda, eu achei ousado. Eu fiquei pensando no Cássio, que perdeu o quilo e melhorou, voltou a jogar bem no Cruzeiro. Mas O Cássio saiu do Corinthians, virou opção. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? O Cássio saiu do Corinthians e começou a ser falado na seleção brasileira. O Cássio estava no Corinthians e esses caras aí não queriam o Cássio na seleção, porque o Cássio tinha passado o tempo dele, não é goleiro para a seleção brasileira, é melhor aquele papinho, né, que é melhor o Alisson. Enfim. Aí tem esse outro comentário aqui, ó. O cara já tá reprovando, ele que me reprovou, colocando a opinião dele como se fosse a do Ancelotti. Bora ver? Cara, eu acho que amistoso, e especialmente esse, serve para teste. Então, o Carlo Ancelotti testou e acho que deu para assim reprovar alguns jogadores, não decretar que eles estão fora da Copa do Mundo, mas para Fabrício Bruno e para Hugo Souza, acho que mais para Fabrício Bruno porque tem mais concorrência na zaga. A Copa do Mundo ficou muito longe. E depois que ele falha no primeiro gol, acho que ele sabe disso e depois ele não para de errar até o final do jogo. Você não pode colocar de forma alguma as falhas do Fabrício Bruno com a falha que não é nem unânime, essa falha do Hugo Souza no terceiro gol do Japão. Você não pode colocar no mesmo balaio. Você não pode fazer isso. É desonesto fazer isso. Uma coisa, aproveitaram a falha do Fabrício Bruno para colocar o Hugo ali no meio para descer a lenha no Hugo Souza, mas aí tem o Fabrício Bruno para descer a lenha também e fica aquela coisa meio disfarçada. Mas eles querem falar do Hugo. O Hugo é o alvo, entendeu? Ó, o Fabrício Bruno entregou a bola no pé do cara do Japão, depois fez o gol contra. O Hugo Souza, como eu falei no último vídeo, para mim o erro do Hugo Souza foi não sair do gol, porque a bola foi na pequena área. Se joga na bola, tira a bola dali. Entendeu? Ele esperou e aí a zaga do Brasil, uma maravilha, né? Deixou o cara cabecear dentro da pequena área e fazer o gol.
Outro comentário aqui. Daqui a pouco a gente vai ver o Sormani aqui. O Sormani foi perfeito, velho. Seu Armani. Tem uma distância muito curta do Ueda para o Hugo Souza, mas também acho que era possível fazer um gesto técnico melhor do que o Hugo Souza fez. E o Hugo ia tomando um senhor frango depois já desse 3-2 do chute do Tanaka da entrada da área. Que me pareceu aquela coisa da indecisão entre encaixar e espalmar, e aí você quer tomar essa decisão em cima da hora, porque você não está totalmente decidido, e aí você acaba executando mal uma coisa e outra, e quase que a bola entra. Ia ser um frangaço assim histórico. O Brasil ia perder o jogo com duas falhas bizarríssimas. A falha do Fabrício Bruno, ela é uma falha muito bizarra. Muito, muito. Uma bola absolutamente dominada, tranquila, ele erra, a chuteira prende, ele vai tocar para o lado, toca no adversário. Um horror. Mas é o ponto, voltando. A falha individual, ela acontece. O que não pode acontecer é o time desmilinguir. E aí, no teste emocional, o Brasil não passou. Porque, vamos lá. Não foi só o Hugo. Esse foi o primeiro momento de... E nem só o Fabrício Bruno. Real dificuldade que o Brasil viveu na era Carlo Ancelotti. Nesses 6 jogos, meia dúzia, hoje foi o 6º. Não vou considerar o jogo contra a Bolívia. Então, são 5, tá? Porque, pô, jogo de dificuldade também, Jorge, porque perdeu lá. Pô. E outra coisa, pessoal, o Ancelotti, pelo menos depois do jogo que ele falou, né, é que isso daí não ia afetar a participação desses jogadores aí, que, na verdade, não citou o Hugo, tá? Gente, estão fazendo uma puta sacanagem com o Hugo Souza. Por causa de um jogo. Por causa de um jogo. Os caras não querem mais que ele seja convocado. Faz 10 anos que o Alisson está na seleção brasileira, enterrando o Brasil em 2 Copas do Mundo. Ganhou um título só, que foi uma Copa América, em 2019. Falha em todo jogo. A bola vai no gol do Brasil, entra. Ninguém fala nada. Só porque ele joga no Liverpool. Só porque ele está na Premier League. Agora o Hugo Souza vai de um jogo. Um gol, que pra mim, não foi frango. O japonês subiu sozinho. Cabeceou sozinho. Pum! Queima a roupa. Baita bola difícil de ser defendido. Faltou reflexo. Talvez tenha faltado um pouco. Poderia ter feito coisa melhor, o Hugo? Claro que poderia. Mas falhou? Não, não falhou. Ah, o Brasil nunca tinha tomado 3 gols. O Alisson nunca tomou 3 gols no jogo. Foda-se. Com ele no gol, a gente sabe que o Brasil não ganha nada. Pô, tem dó. Que puta má vontade com o Hugo, gente. Que é isso? Essa má vontade que se demonstra com o Hugo, se demonstrasse com o Alisson, ele não estaria mais na seleção brasileira. O que esse Alisson fez para ser titular na seleção? Qual é a carteira de rendimentos dele na seleção brasileira para ele ser merecedor desse status de goleiro intocável? Por causa de um jogo. Ah, gente, pelo amor de Deus, vão dormir, pô. Só fala assim, o Hugo ele é goleiro pra clube, né? E o Alisson? É o que o Sormani falou. O Alisson tem um status que, se você for analisar bem, na seleção ele não merece o status que ele tem, de goleiro intocável. Ele não merece esse status. Eu não estou falando que o Hugo é para substituir, como eu não falei. Entendeu? Um momento, eu falei assim, ele tem que estar pelo menos entre os 3. Entendeu? Tem que estar pelo menos entre os 3, porque ele tem essa característica de pegar pênalti. Inclusive, isso foi levantado pelo Ancelotti, que falou, é importante, e eu pretendo sim, caso a gente vá para os pênaltis, utilizar um goleiro pegador de pênalti. E ele convocou o Hugo. E ele falou do Hugo como pegador de pênalti. Mas enfim, cara, é desse jeito, cara. A gente tem que estar acostumado com isso, mas eu quero mais uma vez mostrar para vocês aí, quis mostrar mais uma vez para vocês aí, como é que funcionam as coisas, tá? Deixa o like, tamo junto, até o próximo vídeo, vai Corinthians.